falamos sobre um assunto do qual foi sugerido para que falemos um pouquinho sobre o passe. E o que é passe? O passe é uma atitude de amor, onde muitos de nós, passistas, doamos um pouco de nossas energias para aqueles que vêm em busca de uma melhora. Porque o passe é capaz de quebrar aquelas energias mais cristalizadas, de limpar aquelas energias ainda enfermas, negativas, deletérias, e capaz de substituir a energia negativa pela energia positiva. Mas para que entendamos um pouco mais sobre a responsabilidade da energia por meio do passe, não podemos terceirizá-la só colocando nas mãos do médium ou da espiritualidade, porque muitas vezes somos nós que queremos um passe. Eu vou lá no centro tomar um passe para ver se as coisas melhoram. E a gente chega até a casa espírita, fica acomodado na cadeira, e aí ouvimos aquela voz suave do médium dizendo: pensemos em Jesus, ou dependendo da religião, acaba nem falando nada, mas a gente tem a certeza que virá boas energias. Só que nós nos esquecemos que a responsabilidade em manter as energias que acabamos de receber não é do passista, não é da espiritualidade, é nossa. E nós muitas vezes responsabilizamos a entidade, o passista, a espiritualidade. Quantas vezes nós ainda pegamos pessoas escolhendo com quem querem tomar o passe? Eu vou com aquele ali porque aquele ali faz tem uns streamlings, ali tem força, eu quero tomar passe com aquele. E quando não toma com aquele, sai frustrado, porque na cabeça da criatura ainda quer acreditar que esse passista ou que o outro passista tem mais ou menos força. O que na verdade existe é sintonia, porque todos nós que estamos dentro do processo de aplicarmos o passe, estamos no momento de doação e precisamos somatizar as nossas energias com as energias do plano espiritual. Mas a criatura não receberá estas energias se ela não estiver receptiva. Basta ela sentar e começar a pensar: mas não era com esse médium que eu gostaria. Isso aqui não vai dar certo. Este passe aqui não vai funcionar. Pronto. Nós mesmos nos blindamos e rejeitamos a energia que foi doada com tanto amor. Então precisamos entender que no momento do passe, a responsabilidade não está somente no médium ou na espiritualidade. A responsabilidade maior é nossa, porque o passe impulsiona, mas quem se mantém no voo somos nós. Pedimos muitas vezes para que, por meio do passe, nos sejam transmitidos boas energias. Mas quantas vezes somos nós que nem saímos da casa espírita projetando energias ruins? Quantas vezes nos pegamos tendo aqueles pensamentos negativos? Isso não vai dar certo, isso e aquilo. Sempre temos uma justificativa para depositarmos a responsabilidade do insucesso ou da frustração no passe que recebemos. Eu saí de lá, parece que eu não tomei nada. Alguém daqui já ouviu isso? Eu tomei passe, mas olha, parece que eu não tomei nada. Estou saindo exatamente da mesma maneira que eu entrei. Óbvio, porque você não deixou a blindagem lá fora. Você entrou com a blindagem e não aproveitou o momento do qual a espiritualidade doa para cada um de nós. Para entendermos melhor os benefícios do passe, eu trouxe algumas explicações da própria espiritualidade, para que a gente pense e repense. O que acontece na hora do passe espírita? Como foi dito, o passe é uma troca de fluidos entre o paciente, o passista e o plano espiritual. Procura-se retirar os fluidos indesejáveis, repondo a seguir os fluidos adequados ao reequilíbrio, bem como redistribuindo-os convenientemente.
O que isso significa? Que cada um de nós, ao adentrarmos com aquelas energias impuras que nós mesmos criamos, mantemos, nos é ofertada a possibilidade de serem retiradas. Mas se nós continuarmos com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, criaremos e manteremos as mesmas energias que foram retiradas. E é por isso que muitas vezes a gente se considera papa-passes. Aquelas criaturas que só vão sempre, tomam passe, mas nunca recebem alta. E aí se pegam dizendo, não volto mais naquela casa. Eu fiz tratamento lá uns 5 meses e não melhorei absolutamente nada. Vou procurar outra casa porque lá é muito fraquinha. Só que quem é o fraco da história? Nós ou a casa? Nós. Porque não mudamos o nosso comportamento. O passe é aquele remédio que nós somos convidados a tomarmos para termos um fôlego. Mas quem é responsável por começar a atrair boas energias somos nós. Somos como antenas e precisamos passar a entender que cada registro nós assimilamos, seja registros positivos ou negativos. Todas as energias que nós ainda nos pegamos, criando, mantendo, nos aprisionando, faz com que estas energias deletérias não só permaneçam no corpo físico, mas principalmente no corpo espiritual. E são estas energias que nós convidamos a espiritualidade e os passistas a retirarem todas as semanas. Porque nós não mudamos o comportamento, continuamos todas as vezes que voltamos à casa espírita com o mesmo diagnóstico. E é por isso que a espiritualidade nos convida, mude os pensamentos, mude os sentimentos, mude as atitudes. Porque não adianta tomarmos o passe se nós não respeitamos o passe. Respeitar o passe é estar grato à energia que foi concedida. Como que nós agradecemos? Nos mantendo em sintonia. E quantas vezes somos nós que acabamos de tomar o passe na casa e já estamos falando mal da vida alheia. Nem chegamos a sair do portão e a gente já se vincula àquelas velhas atitudes, aos velhos conceitos, às velhas performances, os velhos hábitos, e isso precisa mudar, porque senão a energia do passe bate e volta. E não adianta reclamarmos, porque tem muita gente que reclama. Fala, olha, eu preciso ir numa casa forte, que tenha um passe forte. Alguém daqui deseja tomar um passe forte nesta noite? Todo mundo. Levanta a mão. Todo mundo. Mas quantas vezes somos nós que responsabilizamos o passe forte, quando precisamos responsabilizar a força interior? Sim, porque não adianta você tomar um passe forte e continuar fraco mentalmente. Então não adianta você buscar uma casa forte, um passe forte, se você ainda não se fortaleceu. E é isso que nós precisamos começar a entender. Por que dos benefícios do passe? O passe não é uma varinha de condão que vai mudar a sua vida. Ela vai te dar um novo fôlego. O passe te dá um novo fôlego para que você tenha forças para mudar. E é por isso que nós não podemos depositar a responsabilidade da cura no passe. Porque a cura é responsabilidade nossa e não do passe. Entendemos isso? Sim. Quais são os tipos de passe no espiritismo? Passe de corrente ou espiritual, ou passe magnético aplicado de forma coletiva. Passe de energização é aquele que há transmissão de energias revitalizantes de origem anímica, provinda do próprio médium, ou espiritual, provindo da espiritualidade. Passe dispersivo é aquele que promove a limpeza magnética, a asepsia vibratória. O que significa que muitos de nós já recebemos passes diferentes. Algumas casas espíritas recebem as pessoas com este passe chamado passe de limpeza, que é aquele de harmonização, onde adentramos o salão e inconscientemente
recebemos o tratamento espiritual. E muitas criaturas esperam pelo momento de sentarem as cadeiras na câmara de passes para entenderem que o tratamento iniciou. O tratamento inicia a partir do momento em que a gente adentra a casa, a partir do momento em que nós nos sintonizamos com a proposta espiritual da casa. Mas são muitos aqueles que infelizmente só procuram absorver as energias quando tem algum médium na frente dele. E aí, se o dirigente disser assim: gente, hoje não tem passe individual, hoje é coletivo. Se eu soubesse nem tinha vindo. Porque para muitos o passe coletivo não tem o mesmo efeito. Porque muitos de nós queremos ver ali um médium captando a energia, assimilando a energia e distribuindo a energia, quebrando, limpando e harmonizando. Isso para a gente é o passe, mas não é. O passe é quando nós nos tornamos receptivos a sentirmos e assimilarmos as energias que estão sendo doadas. E para você tomar um passe, você não precisa estar dentro de uma casa espírita, sentado em uma cadeira na câmara, para você receber, porque a recepção, ela é de acordo com a nossa sintonia, em querer melhorar, em querer buscar. E nós muitas vezes quebramos esta sintonia, porque não entendemos ainda o que o passe faz conosco quando estamos receptivos. Então independe de estarmos na câmara ou sentados assistindo uma palestra, com certeza todos nós já estamos sendo tratados. Mas a pergunta que fica: quem quer ser tratado? Todos. Aqui ou lá na câmara de passes? Os dois vão lá. A partir do momento que a gente vem para cá. Mas a minha pergunta foi simples, clara e objetiva. Queremos receber o tratamento onde? Aqui ou na câmara de passes? Normalmente é aí. Até porque se falar que hoje o passe é coletivo, muitas pessoas torcem o bico. Então nós queremos tomar o passe com o médium à nossa frente ou com a roda, para aí sim termos a ideia que estamos fazendo um tratamento espiritual. Mas para termos a ideia do tratamento, o médico, ele diagnostica a doença e nos medica, certo? Mas cabe a quem tomar o medicamento? Nós. A espiritualidade diagnostica, nos dá o medicamento, mas cabe a quem? Nós. Fazemos isso? Ou a gente joga nas mãos da espiritualidade e ainda se pega dizendo: seja o que Deus quiser. A minha saúde eu entrego nas mãos de Deus. Opa, alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui deseja um passe coletivo ou um passe individual? Quem deseja um passe coletivo, levanta a mão. Hoje o pessoal já sabe que é, né? Por isso que a pessoa pensou assim: vamos fazer o quê? Hoje não vai ter jeito. Será que se eu pedir depois dessa pergunta pode ser individual? Mas é para isso que a gente precisa começar a se atentar. Quantas vezes a gente vai numa casa espírita querendo tomar um passe, mas quando o passe é coletivo, por um ou por outros motivos, a gente se frustra. E quando nos frustramos, impossibilitamos que aquela energia adentre os nossos corpos físico e espiritual. Como é feito o passe espiritual? Os passistas, como também são chamados os membros do grupo mediúnico, impõem as mãos sobre a cabeça das pessoas. Uma nova prece é anunciada e após poucos minutos de silêncio, tudo está feito. Depois de dispensar as pessoas, os passistas fazem outra oração de agradecimento e encerram o procedimento. Isso é o que deveria acontecer, mas muitas vezes nem acontece, porque os passistas vão lá, dão o passe, e a pessoa que saiu, pronto, já deixei a minha responsabilidade com o passista. E o passista, muitas vezes, nem se recorda da energia que ele acabou de aplicar.
E todos nós precisamos lembrar, porque estamos em um trabalho de doação. Independente de quem seja, precisamos estar sempre sintonizados. Mas muitas vezes a gente dispersa. E não podemos nos dispersar. Ali é um período, um momento em que precisamos estar todos concentrados com aquela mesma proposta. Ah, mas tem aquelas pessoas que pegam uma balinha, principalmente naqueles passos que fazem a roda. Aí quem está na sustentação... E aquele barulho da bala batendo nos dentes. Quer queira, quer não, vai desconcentrar. E aquelas outras pessoas que querem conversar porque viu alguma coisa. Você também viu o que? Você viu que a pessoa entrou com não sei quem? Gente, é um momento onde nós precisamos evitar qualquer tipo de barulho, de distração, porque aquele momento é tão importante para nós quanto para os assistidos. Então os passistas precisam ter essa responsabilidade. Entrou, silêncio. Acabou os trabalhos, caso a instituição tenha aquele momento onde os médiuns participantes passem informações do que foi constatado, registrado, ok. Mas tem muitas casas espíritas que não abrem esse momento. Assim como fizeram a abertura, fazem o encerramento e acabou. Todo mundo vai para casa desligando daquilo que aconteceu. Até para que o próprio médium, chamando aquele médium esponjinha, não carregue para dentro do seu próprio lar as energias enfermas que ali foram dispersadas. Precisamos entender então a responsabilidade do passista em não ficar ali se ligando a este ou aquele, ou esta ou aquela determinada situação, porque automaticamente nós também nos ligamos à situação. E por nos ligar à situação, nós atraímos aquelas energias, porque tudo é por afinidade. Então estamos ali para doar e não para absorver. Bacana? A mesma coisa aquele que tomou o passe. Ai, teve uma pessoa que no momento ali deu uma passividade. Pronto, ela já se dispersou e está ali só prestando atenção no que está acontecendo na outra roda. E aí começa a ouvir, muitas vezes, a pessoa que está tomando o passe, está dando uma passividade para algum espírito sofredor, ou até mesmo obsessor, e aí começa a ranger os dentes, começa a fazer isso e aquilo, pronto, para todo mundo, e fica ali só assistindo o espetáculo da espiritualidade inferior. E nós precisamos começar a entender que a pessoa que recebe o passe, ela também pode vibrar e deve sustentar a própria energia que vai receber como dos demais. Não é só a responsabilidade daqueles que estão ali, a responsabilidade é de todos. Então, quando a gente adentrar uma câmara de passes, em sintonia com o todo, em receber, óbvio, estejamos receptivos às energias, recebemos as energias e vamos embora. Não é para ficar pensando, poxa, mas será que este passe, eu não deveria tomar um outro passe? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu já tomei um passe, esse mesmo passe várias vezes e nunca me ajudou em nada. Você não tem um passe mais forte na casa? Existem alguns passes que algumas instituições nomeiam como P1, P2, CH, P3B. Vai dependendo da sua necessidade. Mas o passe em si não precisa de nenhuma linguagem ou barulho. O passe é imposição de mãos. É a doação que nós captamos, armazenamos e doamos. Ah, mas tem aqueles... A pessoa já dispersou. O que o senhor falou? Eu não entendi. Dá para repetir? Ou aqueles que... Gente, não precisa. Porque a própria entidade, ela não vai utilizar o veículo físico do médium para poder fazer sons dos quais a criatura nem está conseguindo entender o que está sendo dito. Ela vai dizer isso mentalmente, vai transmitir isso energeticamente. Então, por isso que não há necessidade. E tem muitos passistas que adoram aquelas correntes, aquelas pulseiras, né? Que quando faz...
E aí começa. Pá, tu, tá, tu. Não precisa nada disso. Não precisa. É só você chegar, captou, doou. Harmonizou? Vai em paz. Vem a próxima pessoa. Captou, absorveu, doou. Aplicou, harmonizou, vai em paz. É isso. Bacana? Por isso que alguns passistas acabam atraindo alguns assistidos para tomarem passe com eles. Porque são diferentes, fazem barulho, tem aquelas... É mais ou menos como se fossem aquelas benzedeiras que nós tínhamos alguns anos atrás, e ainda tem algumas benzedeiras que pegavam ali, mas era um costume, era cultural. Mas o passe não tem essa postura. O passe não precisa ser mistificado. O passe é simples: concentração, sintonia, assimilação, doação. Acabou. Entendemos isso? Isso fará com que o próprio assistido não fique escolhendo o passista que quer tomar. Porque eu vou com aquele ali, porque olha, ali eu chego a ter uns arrepios. Outra coisa, o passe ele não precisa tocar. Você não precisa tocar no assistido. Tem pessoas que tocam no assistido, não há necessidade. É apenas uma transmissão energética. Você não precisa tocar. Basta você transmitir e ele vai receber, se ele estiver sintonizado. Bacana? O que é passe magnético? O passe magnético é aquele cujo alcance visa o atendimento de problemas orgânicos, físicos ou perispirituais, aí se incluindo aqueles passes praticados pelos espíritos diretamente em desencarnados com o fim de recuperar deficiências ou limitações físicas naqueles. Isso é quando a espiritualidade aplica um passe em um espírito que esteja desencarnado. Isso nós já vimos algumas vezes, até no filme Nosso Lar, onde o próprio André Luiz recebeu alguns passes no perispírito, que é conhecido como corpo espiritual, para o restabelecimento. Então faz com que ele receba aquela energia e que ele possibilite a recuperação. Porque se fosse só aplicado o passe, mas não fosse da vontade em se beneficiar, ele não conseguiria a cura que ele procurava. Bacana? Então por isso que a gente fala, o passe ele não cura, ele possibilita que o próprio assistido se faça com aquela energia e se cure. Boa? Ainda dentro do magnetismo, quando ele fala da questão dos problemas orgânicos, físicos, nós estamos falando dos espíritos que animam corpos materiais, ou seja, todos nós que estamos reencarnados. Há pessoas que especificam estes passes, como o CH, que é o choque anímico, ou o P1, que também é para o uso para o corpo físico, ou este magnetismo, que muitas casas espíritas estão atraindo muitas pessoas por conta deste passe. É um passe que é aplicado em macas, onde essas pessoas ficam ali deitadas, recebendo este magnetismo. Este magnetismo é provindo não só da espiritualidade, mas também do médium, que propicia uma melhora orgânica e física. Volto a dizer, desde que esta pessoa aprenda a se cuidar. Não adianta nada você pegar uma cola, colar algo que tenha quebrado e você forçar, porque vai quebrar de novo. O passe, ele auxilia neste momento, não só físico como orgânico, mas quando nós estabelecemos uma ordem negativa, somos nós que, além de perdermos aquela energia concedida pelo passe, nós ainda criamos as mesmas energias deletérias que farão com que as mesmas enfermidades retornem, tanto fisicamente quanto perispiritualmente, espiritualmente. Foi claro? Sim.
Qual a importância do passe? Conceito espírita de passe restringe a simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora nesse tipo de atividade espírita. O passe é uma transfusão de energias alterando o corpo celular. Entendemos qual que é o benefício do passe? Estamos dispostos a mudarmos a nossa condição para assimilarmos melhor o passe. Celso tem que fazer o quê? Melhorar os pensamentos, melhorar os sentimentos, melhorar as atitudes. Porque quando nós nos melhoramos, criamos possibilidades para que coisas melhores aconteçam. O passe, a palestra, é um passe? A palestra é um passe? Sim. Quantos estão receptivos a tomarem o passe pela palestra? Todos. E aquelas pessoas que se pegam dormindo? Também está recebendo. Não está recebendo. Porque a grande verdade, muitas pessoas acham que o desdobramento, eu caí em desdobramento porque a espiritualidade me convidou. Mentira! Ela está dormindo mesmo, porque não está interessante, porque aquilo está chato. Então a palestra, quando ela fica ali, aquela palestra maçante que vai dando sono, a criatura começa a ficar assim, meu pai do céu, quando termina esse negócio? E vai percebendo que os olhinhos vão ficando pesados, e aí começa, quando termina, acho que o pessoal me avisa. E quando vê, já foi. E aí o pessoal fala, está tomando passe, tá nada, está em outro lugar, nem preocupada com o momento do passe. Até que alguém fala, bom, então vamos tomar o passe. Ela já levanta e fala, vamos tomar o passe. E aí a pergunta que fica, ela acompanhou alguma coisa que foi dita na palestra? Não. Ela se beneficiou com as coisas que foram ditas na palestra? Não. Ela só quer se beneficiar por meio do passe. E com isso não se responsabilizar pela sua própria melhora. Eu vou no centro, durmo na palestra. Eu vou no centro, não presto atenção na palestra. Eu vou no centro espírita, em vez de prestar atenção na palestra, eu fico ali na rede social. Até que alguém fala assim, vamos desligar os celulares. Aí a pessoa vai lá e desliga. Mas a cabeça dela não desliga, porque ela continua pensando, será que a pessoa já mandou aquela mensagem? Será que fulano de tal escreveu? Será que não sei o quê? Pronto, a pessoa está totalmente dispersa. E isso faz com que ela não adquira, não absorva tudo aquilo que ela veio buscar. E quantas vezes o dirigente chega à frente e fala assim, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Como? Se a criatura estava dormindo, se a criatura estava no celular, se a criatura estava mais preocupada com o término da palestra, para tomar logo o passe, para ir embora, se ela está preocupada com o capítulo da novela, que hoje está imperdível, eu não posso perder. Tudo isso faz com que a criatura disperse as energias que estão sendo doadas por amor. Então, quando você adentrar numa casa espírita, espiritualista, qualquer templo religioso, é o seu momento. Esteja receptivo àquele momento. Não fique preocupado com horas, se o palestrante está demorando, se o passe vai demorar, se tem muita gente na frente. Curta o seu momento. Absorva aquele momento em que você se permitiu absorver. Mas infelizmente, nos diz a espiritualidade que são muitos que entram na casa espírita e saem, se não iguais, piores, porque saem criticando, porque saem falando mal da casa ou do passista. Com aquele passista eu não tomo passe nunca mais. Pronto, agarrou ódio, trouxe para o coração. E quantas vezes a gente percebe que o momento ele é o oposto. É um momento onde você vem, agradece e vai embora de boa. E a pessoa sai revoltada. Foi fazer o que na casa espírita, espiritualista? E aí, quando as coisas dão errado, eu vou fazer tratamento em outro lugar. Não deu certo no espiritismo, eu vou para a Umbanda.
Porque na cabeça da criatura o passe da Umbanda é mais forte, porque já é direto com a entidade. E quantas vezes a entidade dá aquele puxão de orelha e fala assim: o que está fazendo com a tua vida? Principalmente boiadeiro, baiano, até mesmo os avós, os pretos velhos, que opa, tudo bem que eles são mais tranquilos, filha, está fazendo com a tua vida, melhor, muda os pensamentos. Mas boiadeiro não tem essa história não, vai logo com os 2 pés no peito e fala: ó, se você quer mudar, meu amigo, mude, não espere que eu mudar a sua vida não, porque eu já tenho o compromisso de mudar a minha. Eu ajudo, não faço. E nós entendemos isso como passe, a orientação, como foi dito agora no início, a orientação também é um passe. Mas quantas vezes nós desprezamos a orientação porque não é aquilo que nós queríamos ouvir. Ah, eu vou falar com os pretos velhos, porque os pretos velhos são mais amorosos e eles pegam mais leve. A gíria é do quê? Ah, são dos guardiões. Mas eu vou ter que falar com o Exu? Vai ter que falar com o Exu. Mas ele aplica passe? Aplica. Aplica. Mas qual que é o passe que ele dá? Tá ali, ó, na lata, no conselho. Eu te ajudo, mas faz a tua parte, porque senão eu não consigo te ajudar quando você não se ajuda. Então é aquele passe de choque que faz com que você fale: opa, melhor eu começar a me atentar. Isso porque muitas pessoas optam pelo passe na Umbanda. E o passe do Espiritismo, o passe no Espiritismo é aquela coisa, é só imposição de mãos, e vai com Deus, está tudo certo. Muito pelo contrário, a espiritualidade ajuda, mas existe aquele provérbio que diz: ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. Então, por mais que você visite todas as casas espíritas, o resultado vai ser o mesmo, enquanto as suas atitudes forem as mesmas. Enquanto você continuar com aquele mesmo pensamento, depositando a responsabilidade da sua melhora no passe, você vai passar a vida inteira tomando passe. Seja no Espiritismo, seja na Umbanda, seja no Candomblé. Precisamos começar a mudar a nossa maneira de interpretar o passe. O passe ajuda, o passe auxilia, como eu disse no início, é uma transmissão de energias, de eflúvios, que auxilia na quebra de energias mais cristalizadas, que ajuda a harmonizar com aquelas enzimas, aquelas formas, pensamentos, sim, mas enquanto a espiritualidade auxiliar na substituição de energias enfermas para energias saudáveis, e a gente continuar alimentando as energias enfermas, a gente vai entrar, melhora, sai, piora, entra, melhora, sai, piora. E é por isso que a gente precisa começar a buscar a responsabilidade de tomar um passe, ou de aplicar o passe. Alguém daqui deseja tomar um passe hoje como guardião? Tem gente que acha assim: tomar passe com quem? É um guardião. Para muitos que não sabem o que é guardião, então eles vão falar assim: é o Exu. Aí, mas qual que é o nome? Marabô. Esse não é aquele brabo? É aquele brabo. Fala, não dá para ter um passe assim como o outro, assim mais tranquilo, mais calminho. E se for aquele que fala: boa noite, filho, pronto. Aí ali você fala: Senhor, segura na minha mão que agora só o corpo ficou. O espírito já foi. Porque nós acreditamos que tomar o passe com um espírito bravo é porque a situação está brava. E não, na grande verdade, quando a gente toma um passe com essas entidades, com esses guardiões, é porque há necessidade de termos o contato com esta energia. Uma energia mais densa, porque os guardiões eles estão mais próximos, então é mais fácil trocarmos estas energias que necessitamos. Por isso que quando falar assim: vai tomar um passe porque hoje tem gira de esquerda, não torço o bico não, fala: mas é o que? Com Exu? É com Exu, tudo ali a meia luz,
com eles lá de cartola, de capa. Você fala, Senhor amado. Eu que pensei que eu ia tomar boas energias, eu não sei nem onde eu estou. Agradeçamos, independente de onde estivermos, seja numa casa espírita, espiritualista, no centro de Umbanda, de Candomblé. Aprendamos a estar receptivos a todo tipo de energia, porque todo aquele que está do outro lado doando a energia é uma energia positiva que nos fará bem, desde que estejamos receptivos a ela. Bacana, gente? Tem gente já pensando, Celso, você conhece algum lugar que tenha paz com a esquerda? Eu quero ir no mais brabo. O que é passe individual? Passe individual é aquele em que um ou mais passistas assistem diretamente um paciente por vez, ainda que numa cabine coletiva. O passe será coletivo quando o seu objetivo for um grupo de indivíduos. É aquilo que eu comentei. Há necessidade de você tomar um passe individual dependendo do tratamento? Sim. Mas dependendo do tratamento, você consegue tomar de forma coletiva e mesmo assim receber as mesmas energias. Isso vai depender da sua postura em receber as energias que você necessita. Tudo parte aqui da nossa mente, do nosso mental. Tudo começa no psíquico. Então, se eu já estiver em sintonia com aquela entidade, com aquela espiritualidade, com o passista que está me doando aquela energia, e eu tiver a certeza que eu vou absorver e que eu vou sair daqui melhor, eu tenho que manter com os bons pensamentos os bons sentimentos. Eu vou perceber que quando sair do centro eu estarei até mais leve. Ao contrário daqueles que já saírem na dúvida. Será? Ah, eu não vi. Eu vi uma pessoa gesticulando, mas será que ela realmente me aplicou um passe? Quantas vezes nós temos essa dúvida? Muitas. E quantas vezes percebemos o assistido nem receptivo, porque a gente pede, fecha os olhos para que vocês tenham a maior sintonia e a pessoa incrédula, olhando ali para você. E aí quando você aplica um passe, você fala, vai com Deus. E ela levanta e sai como se nada tivesse acontecendo. Mas também tem aquela criatura que acha que no passe é a conversa direta com Deus. Ela fecha os olhos, o passe já terminou, mas ela continua ali, com os olhos fechados, porque os pedidos não acabaram, e ela continua ali. Aí o passista vai lá e dá um cutucão no pé da criatura e fala, vai com Deus, para ver se ela abre os olhos e vai embora com uma outra pessoa tomar o passe. Então vai depender muito da interpretação de cada um. O momento do passe é o momento de fazer pedidos, ou é o momento de estar receptivo para as energias que estão sendo ofertadas? Mas quantas vezes a gente se depara com as pessoas que ficam ali, ó, de olhos fechados, o passe já terminou, está dando o terceiro passe nela e ela não abre os olhos. Precisamos começar a enxergar o passe com mais responsabilidades? Sim. Eu não ouvi? Sim. Boa. Alguém aqui tem alguma pergunta? Eu acho que a gente precisa doutrinar um pouco mais a nossa credulidade. Você precisa saber o que você veio buscar e você precisa saber como receber. Para receber, você precisa ser crédito, você precisa acreditar que aquilo lá é verdade. E você vai estar vindo buscar, você está recebendo o que você veio buscar. A credibilidade é importante para as pessoas saberem aquilo que elas vêm buscar e aceitar o que estão recebendo. E eu acrescento, para perfeito, eu acrescento na questão de merecimento. O que é o merecimento? Ah, eu mereço porque eu não faço mal a ninguém. Então eu mereço. Só que muitas vezes a gente pede aquilo que nós não fazemos por merecer. Ah, eu quero saúde. Eu vi um diálogo entre dois padres que eu fiquei bem impactado por ter vindo, né, de uma outra cultura, de uma outra filosofia, ainda onde a grande maioria prega que Deus faz tudo, que Deus cura tudo. E aí esse diálogo entre os dois padres, o primeiro padre disse,
Eu não posso pedir para que Deus cure o meu câncer, porque eu fumei a vida inteira. E não seria justo eu pedir para Deus mudar os resultados das ações que eu mesmo promovi. Eu tenho aqui agora que agradecer pela oportunidade de me restabelecer, se for do meu merecimento. A conta vem. A conta fecha para todos. Não tem desculpa. Ah, mas eu vou entregar nas mãos de Deus. Olha o tamanho da mão disso. Não tem como, gente, porque a responsabilidade é nossa. Foi Deus que entregou essa responsabilidade para nós. E a gente quer devolver para Ele. Não cabe em tempos atuais ainda ficarmos esperando milagres. A gente precisa entender que toda cura se dá pela autocura. Precisamos compreender que a nossa melhora está relacionada à melhora das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações. Não adianta eu continuar angariando enfermidades e chegar aqui no centro e falar, me dá um passe, porque eu não quero mais tudo isso na minha vida. E aí eu saio lá fora e volto à minha rotina, continuo atraindo as mesmas enfermidades. Volto na próxima semana e escolho um próximo médium que vai ter que me livrar daquilo. Não funciona assim. Bacana? Alguém daqui deseja um passe? Levanta a mão. Tem gente já assim, já com medo de levantar a mão. Levanta ou não levanta? Com quem vai ser? Boa! Vai ser com ou sem emoção? Porque dependendo do guardião, vai ser com emoção. Alguém daqui deseja receber um passe nesta noite? Sim. Boa! Que sintamos então a responsabilidade de absorvermos estas boas energias que nos são cedidas, não só no momento em que sentamos à cadeira, mas em todos os momentos que estamos em sintonia, porque a espiritualidade não precisa estar em um local como este para nos aplicar um passe. Só precisamos nos manter conectados a eles e recebermos as energias que precisamos. Bacana, gente? Celso, recebemos o passe na hora do Evangelho no lar também. Opa! Desde que estejamos receptivos, porque tem muita gente que vai fazer a prece, já está no amém, que nem se ligou, nem teve a conexão. Sabe aquelas pessoas que vão assim, Pai Nosso, Pai já está no decorativo, já está decorando a própria casa com a prece. Então assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas a pessoa não está nem sentindo aquilo que está falando. Para ela é apenas mais um quadro, mais um utensílio, e não é, gente. Precisamos começar a entender que a palavra tem força e que a verdadeira prece é aquela que vem do coração, porque muitas vezes somos nós que apenas falamos, mas não sentimos. É o decoreba. E decoreba, a gente não manda emoção nenhuma. É a mesma situação. Nós precisamos aprender e não decorar. Porque quando vamos passar por uma prova, muitas pessoas decoram. Só que tempos depois da prova, a gente não sabe mais a informação, porque nós não aprendemos, apenas decoramos. E a prece, ela se dá da mesma maneira, ela precisa ser sentida, compreendida. Existe até uma frase, se eu não me engano é de Kardec, que fala justamente isso. Precisamos sentir o Espiritismo. Como? Compreendendo, entendendo o Espiritismo. Porque se nós não compreendermos o Espiritismo, não vai adiantar absolutamente nada. Falarmos e não agirmos, falarmos e não pensarmos, falarmos e não sentirmos. Alguma E se a pergunta? gente não souber usar o livre-arbítrio, que ele, o plano que dá para cada um, você nunca vai conquistar. Você não vai se sentir bem. Vai no mundo, sempre vai ter uma dúvida, será que foi dele que eu procurava? Será que ele sabe dar um passe? Será que ele estudou para isso? E não é nada disso. Não é. Todo mundo é responsável pelo seu livramento. O que você faz, você colhe. É a mesma coisa que você planta, você vai colher. A conta fecha. E é até interessante porque muitas vezes a gente tem a dúvida da coisa boa, mas a certeza da coisa ruim. Fala, nossa, eu senti uma energia ruim. Ah, fui fulano.
Eu estava bem, foi só encontrar a pessoa na rua que me subiu uma coisa ruim, pronto, a gente já tem a certeza. Mas quando é uma coisa boa, será? Mas será que vai dar certo? Mas será realmente que isso vai me fazer bem? Água fluidificada. A pessoa pega a água. Eu não estou vendo nada. Sei, viu? Eu Se acho o que copo não tem está nada. limpo, toma. Se tiver bolinha, tem que jogar. Infelizmente, nós ainda estamos numa sequência onde nós não assimilamos que a espiritualidade não precisa mais se manter com fenômenos, com o material. Já foi o tempo que precisávamos das batidas para indicar sim, não, letras. Não precisamos mais disso. Precisamos ter a certeza, como foi dito, chamado fé, a certeza de que estamos sendo beneficiados. Por quê? Porque viemos buscar o benefício. Porque buscamos a energia salutar. Então, por que duvidar se eu, com as próprias pernas, vim até a casa em busca? Ah, mas será que vai dar certo? Acabou. É mais ou menos como aquele filósofo Hardy. Acho que eu já falei dele aqui. Alguém daqui se recorda do filósofo Hardy? Que abriu um consultório com seu amigo Lippe? Que tem uma frase icônica que diz: ó dia, ó céus, ó azar. Ah, isso não vai dar certo, Lippe. A criatura, nem ela acredita naquilo que vai dar certo. Pronto. É totalmente a energia negativa. Aquela que nós não procuramos, que não queremos, que não desejamos. Porque todos nós, quando buscamos o passe, desejamos energias positivas. Equilíbrio. Alguém daqui deseja uma energia de equilíbrio? Eu não ouvi? Sim. Mas quem é a obrigação de quem se manter equilibrado? E quantas vezes a gente deposita a responsabilidade do passe? Tudo precisa ter temperança, né? Equilíbrio. Sempre. Alguma pergunta? Um de cada vez? Passe de cura. Passe de cura. Boa. Eu vou lá naquele centro porque tem um médium de curas ali que, olha, ele olhou, curou. Aí ele tem preferência. Todo mundo vai querer tomar Exato. conta com aquele. E qual que é o médium que propicia a cura? Não precisa explicar. Não tem médium que propicia a cura. Porque, na verdade, quem se cura é o próprio paciente, é a própria pessoa. Então, quando a gente fala assim, eu vou tomar um passe, lá tem tratamento de cura, eu entro na câmara de passes e deposito todas as expectativas, responsabilidade no passe ou no espírito que está lá. Mas eu continuo tendo as mesmas ações que geraram a enfermidade da qual eu quero ser curado. Então, na verdade, a cura, ela está quando nós elaboramos o processo da autocura. O que seria a autocura? A ciência já comprovou o fato do pensamento positivo contribuir para a cura do paciente. Aquele que recebe a notícia, o diagnóstico de câncer, se ela já se colocar dizendo, acabou minha vida, morri, já era, a pessoa parece que vai rápido, porque ela mesma se coloca a ladeira abaixo. Mas quantos são aqueles que dizem, vamos lutar, bora lá, vamos em frente, tem que fazer o tratamento? Tem, e o próprio médico coloca isso, olha, pense positivo, acredite no tratamento, deposite a responsabilidade que lhe é de direito para que você absorva e esteja receptivo ao medicamento provido num plano maior. Existe ajuda? Existe auxílio? Sim, mas nós precisamos estar receptivos para nos ajudarmos, para nos auxiliarmos, para que a gente não crie bloqueios, para que em vez daquela energia nos beneficiar, a gente simplesmente despreze e comece a degenerar com o próprio corpo. Eu sou testemunha disso. Eu, em 98, eu fui diagnosticado
com um câncer que se chama plasmocitoma, entre a terceira e a quarta vértebra. Radioterapia, quimioterapia, nunca me caiu um fio de cabelo. E acreditando naquilo. Eu acreditei no médico, que ele estudou para isso, eu fiz ciência. E acreditei que de repente, sabe, aquilo não nasceu comigo. Então, dependendo da minha vibração, graças a Deus ele tem revisão. Era isto, hoje é metade do milhão de arroz. Boa. Então, eu acredito, por isso que eu falei da credibilidade. É isso Você aí. precisa aprender a acreditar no que você vai procurar e como você vai receber. E criar a própria energia para que aquilo faça acontecer. A partir do momento que você tem um pessimismo negativo, você está contribuindo para que as coisas deem errado. A partir do momento que você muda a frequência e começa a pensar positivo, você automaticamente não só atrai boas energias, mas você cria e manifesta as energias capazes de renovarem células no seu corpo que já foram colocadas como células mortas. Saiu uma reportagem semana passada na internet de um médico famoso, não lembro o nome, dizendo do poder da oração na cura física. Como a medicina hoje acredita na força da oração para a cura do corpo físico. Boa. Como isso influencia. Boa. Agora, como que a gente pode entender? De duas maneiras. A prece, porque eu peço para Deus, Deus me cura, ou a prece, que eu me ligo a Deus e crio a energia propícia para a minha cura. Como nós entendemos? Que a pessoa tem que ter esse elo de ligação. Não pedir para ser curado. Somos nós que melhoramos o nosso padrão vibratório, somos nós que melhoramos as nossas energias, somos nós que fazemos saúde em nós. Por a sintonia, por nos ligarmos a Deus, por nos ligarmos a Jesus, por nos ligarmos a qualquer entidade ou espiritualidade, a gente cria um caminho de mão dupla, onde recebemos, criamos e mantemos. E é por isso que a ciência comprova a importância do pensamento positivo. Entendemos? Sim. Boa. Agora eu vou chamar a Sandra para recebermos o Marabô. Até a Sandra já bloqueia. Minha esposa. Gente, então ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham refletido sobre a questão do passe, da responsabilidade, do que o passe propicia, desde que estejamos receptivos a ele e principalmente das energias que nós cultuamos em nós mesmos. Existe uma historinha no meio espírita que fala assim, uma criatura que vivia na casa espírita, todos os dias ela estava lá servindo, aplicando passes, contribuindo com as psicografias, com as psicofonias, ajudando as pessoas, até que um dia ela sofreu um acidente na empresa. Ele era metalúrgico e acabou perdendo o tampão do dedo. E aí ele ficou revoltado e ele questionou Deus. Como assim? Eu sou uma pessoa que sirvo as outras pessoas com tanto amor, que fico ali todos os dias na casa espírita, e por que a espiritualidade me permitiu que eu perdesse o tampão do dedinho? Aí veio uma mensagem do seu mentor dizendo, meu amigo, graças ao seu trabalho, à sua compreensão e doação, que você perdeu só a tampinha do dedo, porque na sua programação estava para você perder o braço todo. Então, todo o bem que nós fazemos, de uma certa forma, retorna a nós mesmos. E é este bem que retorna a nós que beneficia o nosso corpo físico e espiritual. Boa? Então eu encerro porque meu horário já passou bastante. Mas antes eu quero aqui falar do livro Eu Sou Capaz, que ele tem como objetivo incentivar as pessoas a terem pensamentos mais otimistas. Porque como é fácil sermos atraídos por pensamentos negativos. Como é fácil nos colocarmos no pessimismo. Isso não vai dar certo.
eu não vou receber aquilo que eu peço para Deus. Precisamos começar a mudar isso. Como eu disse anteriormente, somos como antenas que registramos aquilo que está ao nosso redor. Se nós nos ligarmos, conectarmos às energias positivas, boas energias receberemos. Se nos conectarmos com pensamentos negativos, energias ruins receberemos. Autoestima. Principalmente, Quem não tem autoestima. a autoestima Isso é tendência. fundamental. Nunca negativo, nada vai dar certo. Entendeu? Não me sinto bem comigo mesmo e assim sucessivamente. Você cria força, né? Subiu um pensamento agora, só para a gente finalizar de vez. Alguém daqui já pediu força para Deus? Levanta a mão. Rapaz. Boa. Mas o que nos diz a espiritualidade superior? Fortaleça-te perante as dificuldades do caminho ou peça força? E ajude que eu te ajudarei. Fortaleza. Fortaleça-te. E por que a gente pede força? Alguém daqui já pediu coragem para Deus? Levanta a mão, por gentileza. O que nos diz a espiritualidade superior? Encoraja-te ou peça coragem. Coragem. E por que a gente pede coragem? Quantas vezes nós não entendemos o passe que nós tomamos todos os dias, que nada mais são do que as energias que precisamos para nos conscientizarmos que tudo que precisamos já está dentro de nós e que só precisamos aprender a exteriorizar, porque a força, a coragem, a luz que nós muitas vezes pedimos, não enxergamos que estão ao nosso alcance. Basta acreditarmos aquilo que o Senhor acabou de dizer. Precisamos confiar, porque ninguém reencarnou fadado à derrota, ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Então, se todos nós reencarnamos com plenas condições e saímos daqui melhores, tenhamos na consciência que todos nós temos todas as ferramentas necessárias para que a gente se encoraje, para que a gente se fortaleça, para que a gente se auto-ilumine, para que a gente consiga a sabedoria que desejamos. Não cabe mais, ai Deus, dá-me sabedoria, ai Deus, dá-me paz, ai Deus, dá-me amor, ai Deus, dá-me dinheiro, ai Deus, dá-me aquilo. Gente, nós reencarnamos para conquistarmos. Se fosse para Deus nos dar tudo aquilo que nós pedimos, Deus já teria dado no plano espiritual. Melhor ainda, já teria criado todo mundo perfeito para que ninguém precisasse pedir nada. Então nós estamos aqui para pedir ou agradecer. Sabemos disso? Sim. E por que pedimos? Cara de pau. E enquanto nós continuarmos com os mesmos hábitos, teremos os mesmos resultados. Deseja resultados diferentes? Mude os hábitos. Em vez de pedirmos, agradeçamos. Olha só a transformação energética que se dá. Vamos imaginar que esse copo esteja com água e nós, com os velhos hábitos, vamos pedir para que a espiritualidade deposite neste copo de água o medicamento necessário para a nossa cura. Então, eu peço à espiritualidade que deposite nesse copo de água o medicamento necessário para adquirir a cura necessária. Ok. Velhos hábitos, novos hábitos. Vamos agradecer à espiritualidade por ter depositado neste copo de água o medicamento necessário que irá contribuir para que eu adquira a minha cura. Perceberam a diferença? Gratidão, palavra do milênio. Gratidão, estar sempre agradecido. Você não precisa pedir para a espiritualidade fazer aquilo que você precisa. E ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe para cada um de nós. Exatamente. Mas às vezes a gente se porta como crianças espirituais, que a gente ainda quer acreditar que eu preciso pedir para receber. Você não precisa pedir para receber, você só precisa estar receptivo para receber aquilo que eles estão te doando por amor. O próprio Cristo falou para os apóstolos: vocês não precisam pedir, ele sabe quais são as suas necessidades. Até tem uma entrevista de Chico que eu gosto muito, que ele diz assim: Jesus não prometeu a cura, ele prometeu o alívio. Ele disse: vem e eu vos aliviarei. Dê o primeiro passo e eu te sustentarei. Sim, tua fé te curou. A cada um segundo,
suas obras. Sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Chega de acreditar na conta de Deus tudo aquilo que compete a nós realizarmos. Eu encerro então com um pensamento extraído do livro Eu Sou Capaz, de título Agasalhe o Coração. Sabe aqueles dias que fala, hoje eu não deveria ter levantado da cama? É justamente o dia em que mais precisa de si mesmo. Agasalhe-se com dedicação e estímulo, fazendo com que sua percepção dos fatos modifique a sua perspectiva momentânea. Contemple os momentos de sua caminhada como a primavera que o envolve em belezas das quais é portadora, com suas flores, cores e fragrâncias. Estou acabando. Respire fundo, reconheça a força que existe dentro de você e supere todos e quaisquer obstáculos que lhe impeçam de chegar em si mesmo. Você é mais forte do que pensa, é mais determinado do que os outros imaginam. Estabeleça a sua rota, siga sem se importar com o que dizem, pensam ou sentem a seu respeito. Um momento ruim não significa um péssimo dia. Não permita que os instantes ruins agridam os dias de sua existência. Diga ao universo, eu sou capaz. E todos nós somos capazes e precisamos entender que o que lançarmos ao universo, ele entenderá o recado e nos devolverá com a mesma intensidade das energias que lançamos a ele. Bacana? Muito obrigado a todos, uma boa noite.